E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu queria mostrar como que eu resolvi um problema de automação com Node, onde eu consegui alterar todas as minhas notas usando um projeto em JavaScript simples. Para explicar um pouco do problema que eu tive, eu mantenho todas as minhas notas que eu vou tomando enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou aprendendo coisas novas, dentro do programa que chama Obsidian. O Obsidian ele deixa todas as notas em estilo Markdown, e eu sempre criei, né, em cima dele, no começo da minha nota, um metadata falando quando eu estou criando essa nota. E recentemente o Obsidian teve uma atualização onde esse tipo de metadata no começo do arquivo, ele consegue fazer um parser e transformar de uma forma mais legível. Então a data de criação, ele acaba transformando isso num campo de data mesmo. Então fica melhor. O problema é que por vários anos eu passei criando a minha data com um formato legível para mim. O Obsidian espera que esse formato esteja em isstring, só que como ele não tinha esse parser antes, eu criei simplesmente no formato dia, mês, ano, igual a gente usa no Brasil. E eu acabei com várias notas que ficavam com um parser totalmente estranho na hora que o Obsidian tentava parsear. Então, notas desse ano, ele acabava tentando fazer o parser e falava que a nota era de 2003 ou de 2030. Então, ele ficava bem maluco. E acabou que eu precisei alterar todas essas notas de uma única vez. Eu cogitei fazer isso de forma manual, só que ia levar muito tempo, eu tenho realmente muitas notas. E eu achei que um projeto em Node ia acabar resolvendo bem esse problema. Então agora vocês vão acompanhar um pouco como eu fiz isso e quais foram as decisões que eu acabei tomando no meio do caminho para conseguir resolver o meu problema. Então, bora! Então beleza, eu tô aqui dentro do Obsidian, né, o software que eu uso para tomar notas. Esse é um exemplo de nota que eu acabei fazendo, uma nota nova. E nessas notas novas, podem ver que a data aqui fica certa, né? Dia 9/11/2023. O problema tá nas notas antigas, como essa, por exemplo. Então aqui a minha nota diz que a data de criação dela foi dia 20/8/2028. Isso está acontecendo porque o jeito que eu estava escrevendo minhas notas antes, né? Minhas datas antes, estava no formato padrão, no formato que eu ia conseguir entender. Porque antes o Obsidian, ele não fazia esse parser, que agora ele deixa aqui bonitinho, onde aparece um calendário para poder escolher a data e tudo mais. Então eu acabei sempre usando dessa forma, inclusive essa nota de 2022, realmente. E agora eu tô com várias notas, né? Tenho muita nota aqui, toda essa pasta. Tudo isso aqui são notas que eu tomei, né? Então tem muita coisa que estão com esse formato errado. Tanto a data de criação quanto a data de modificação dela. E para vir aqui e alterar uma por uma vai ser muito difícil. Então eu vou acabar fazendo um script para poder fazer esse trabalho para mim. Esse aqui é o formato que eu estava usando, né? Então o formato de dia, mês, ano, né? Igual a gente usa no Brasil, mais data e hora. E o formato novo do Obsidian é basicamente um isstring. Então ano, traço mês, traço dia, T, para começar o tempo, né? E a hora. Então eu preciso percorrer todas essas notas que eu tenho, procurar por essa chave, né, date create, e fazer um parser desse cara e converter para o formato novo. Só que eu tenho alguns problemas aqui também. Então, as minhas notas, né, a maior parte estão com esse formato, porque eu uso um software, né, eu uso um plugin de Obsidian que adiciona esse metadado para mim automático toda vez que eu salvo o arquivo. Então, por isso, eles estão consistentes, eles sempre vão estar nesse formato, que vai facilitar bastante. Só que eu tenho algumas notas que, eu não sei se eu vou achar, mas, por exemplo, eu tenho algumas que não têm esse metadata, e nesse caso eu vou simplesmente ignorar elas. E eu também tenho algumas notas que estão no formato antigo que eu utilizava, antes de saber que eu podia passar como formato de metadata aqui no Obsidian. Então, esse tipo de anotação aqui também, esse tipo de data, eu também vou acabar ignorando, porque ela não segue um padrão. Eu não sei se todas estão como creation date, algumas estão como create date, algumas só estão como created at. Então tá muito bagunçado, não são muitas notas que estão assim. A maior parte tá com o formato novo. Inclusive, sempre que eu ia passando, né, numa nota antiga que eu precisava modificar alguma coisa nela, eu ia aqui e já atualizava para esse cara no formato novo. Então eu vou acabar ignorando esses caras. A única parte que eu vou mexer de fato vai ser as notas que estão com esse formato aqui. Beleza, então bora lá. Beleza, então aqui eu já tenho um repositório Node criado, né? E
o primeiro passo que eu vou acabar fazendo vai ser pegar todas as notas. Aqui eu já tenho um certo problema, porque as notas elas estão dentro de pastas. E eu preciso percorrê-las de forma recursiva, porque alguns dos meus projetos, né, algumas das minhas pastas, têm outras pastas dentro dela. Então eu preciso dar um jeito de pegar isso. Eu não tenho certeza ainda como que eu vou fazer. Pelo FS, né, pelo File System do Node. Eu sei que vou ter que fazer uma função recursiva, eu quero ver se eu consigo achar uma forma um pouco mais simples de fazer isso. Beleza, então eu achei esse cara aqui no link do Stack Overflow, que chama Glob. Ele é bem utilizado, então eu acho que pode ser uma boa opção. E aparentemente com ele a gente consegue usar esse tipo de sintaxe aqui, que vai facilitar bastante, né? Essa 2 asteriscos basicamente significa dentro de qualquer pasta, todos os arquivos .js. Então eu acho que pode ser uma boa, vou acabar instalando esse cara e testando ele. Beleza, então eu consegui usar o Glob, né, para pegar todas as minhas notas. Eu tive alguns problemas aqui. Eu tentei usar esse base path a partir do meu home, do meu repositório raiz, né, que é basicamente esse cara. Isso deveria funcionar, pelo menos. Só que, por um motivo, ele não resolve, né, o path.resolve não resolve esse cara do jeito certo. Um jeito melhor de fazer isso talvez seria falar que as minhas notas, na verdade, elas vão estar dentro desse repositório aqui. Dessa forma, eu acho que ele vai resolver de forma certa. Beleza. Assim ele funciona, eu acho que fica melhor. Por aqui, não preciso dessas 2 notas. Beleza. Então, se ele funciona, eu acho que fica melhor, vou deixar desse jeito. Eu não sei se tem um jeito padrão de pegar o meu repositório, o meu home aqui por padrão, né? Mas tudo bem, esse script eu só vou usar ele basicamente uma vez. E basicamente o que eu fiz, eu peguei esse base path, resolvi ele com esse cara aqui, que basicamente fala qualquer pasta dentro dessas notas, pegar todos os arquivos .md, passo ele para dentro da função do glob, e ele me devolve um array com o nome de todos os meus arquivos, né, com o path de todos os meus arquivos. Com esse path, eu imagino que eu consigo rodar um FS e abrir cada um desses arquivos por vez. Eu printei aqui, né, a lista, ele não mostra todo, porque eu tenho muita nota. E no final eu coloquei também aqui a quantidade, então vocês podem ver que eu tenho mais de 900 notas. Então, de fato, resolvi mudar esses caras aqui manualmente, e esse é um problema muito grande. Então, beleza. Agora que eu já tenho o caminho das minhas notas, eu vou tentar abrir uma e ver se eu consigo pegar aquele valor de forma dinâmica e eu poder alterar ele dentro dela. Beleza, então eu criei agora mais uma parte do projeto aqui, eu criei um novo arquivo para poder fazer o parser, né, para poder ler o meu arquivo, e aqui é onde eu vou acabar processando ele. O que eu fiz aqui? Eu peguei só uma das notas, né, uma das notas que eu vi que tinha a data errada, e eu usei o FS para abrir esse meu arquivo e ler todas as linhas. Então, basicamente, se eu rodar agora o meu projeto, eu consigo ver o conteúdo do meu arquivo. E, inclusive, né, a parte que importa, o date created e o date modifier. Então, com esses caras aqui, eu imagino que agora eu consigo alterar eles. Eu não tenho certeza se do jeito que eu tenho aqui, nesse line, se eu consigo alterar de fato esse arquivo. Então, eu vou acabar testando isso. Eu criei um arquivo de teste para tentar modificar ele. Talvez eu tenha que abrir ele com a flag de update. Mas, enfim, eu vou testar isso e depois o que eu vou focar é em descobrir como eu consigo alterar esse cara para a versão nova. Então, beleza.
Beleza. Então, acontece, na verdade, usando o fs com o open, eu não consegui atualizar o arquivo. Então, eu acabei usando esse cara, que é o readline. Eu usei o módulo do próprio Node. Eu achei essa explicação do Stack Overflow, mas eu fiquei um pouco confuso em determinado ponto se o readline existia no Node ou se ele era uma biblioteca do NPM. Eu acabei baixando um readline, mas não era o mesmo. Então, o cara que funciona de fato é o do Node. Então, eu uso esse Create Interface para abrir o meu arquivo usando o próprio FS, né? Na verdade, eu nem preciso fazer desse jeito, eu posso fazer assim. Então, eu crio uma string com o meu arquivo e para cada linha eu tenho uma variável, né, onde vai ser o meu novo conteúdo do meu arquivo e para cada linha eu vou modificar ela e adicionar ela de volta dentro do meu output. Quando o meu arquivo fechar, eu escrevo de novo, eu subscrevo, né? Eu vou escrever de novo em cima do mesmo arquivo o conteúdo que eu tenho dentro do meu output. Então, aqui no meu teste, eu vou voltar ele aqui para ter só o conteúdo olá. E agora, se eu rodar o meu parse node, ele vira para olá, lá, 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 lá. Então, com esse cara aqui, eu consigo basicamente, aqui na verdade, né? Dentro desse readliner aqui on, eu consigo colocar um if, por exemplo, e ver se a minha linha ela tem o formato que eu quero, né? Se ela é a linha de create date ou de update date e atualizar só ela. Em vez de colocar a mesma linha, eu coloco uma linha modificada. Caso contrário, eu mantenho a mesma linha do meu arquivo. Beleza. Então, as coisas estão pegando um pouco mais de forma. O que eu preciso fazer agora é descobrir como que eu consigo ver se a minha linha é o mesmo cara, né? Se é a linha que eu estou procurando. E, em específico, como que eu consigo pegar os valores que já estão nessa linha e transformar eles dentro do valor novo. Eu vou fazer uma coisa baseada provavelmente em expressões regulares, mas não é uma coisa que eu uso o tempo inteiro, então eu vou ter que gastar um tempo brincando com a expressão para achar uma que vai resolver o meu problema. Beleza, então, vamos brincar mais um pouco e daqui a pouco eu volto. Beleza, então eu brinquei aqui um pouco com as expressões regulares e eu cheguei nessas duas expressões, né, do dateCreated e do dateModified. Esse resto aqui é a mesma coisa, deixa eu mostrar como ela está funcionando aqui dentro do regetsr.com, e basicamente eu pego o dia, né, pego o mês, eu uso a funcionalidade de grupos, né, tudo que eu passar dentro dos parênteses aqui eu estou capturando, então eu consigo acessar ele depois. Se eu passar aqui o mouse, vocês podem ver que o grupo 1 é o 14, o grupo 2 é o 2, o grupo 3 é o 2022. E como eu estou passando esse day, esse month, esse year, hour, minutes, dentro do meu código eu consigo referenciar com eles usando esse nome. Então aqui na hora que eu for processar, né, eu posso fazer o match.groups na posição year, na posição month, na posição day. Então fica um pouco mais fácil de me localizar aqui. Então basicamente eu estou vendo se a minha linha ela dá um match com essa expressão regular. E se ela dá um match, ela já extraiu para mim o valor do dia, mês, ano, hora e minuto. Então basicamente, se o match for verdade, eu simplesmente faço o parser do date, que é basicamente reorganizar a ordem dos tratores aqui, né? Colocar ano, traço mês, traço dia, t, hora e minuto. Então aqui para teste eu criei, né, esse arquivo, que ele tem o dateCreated e o dateModifier, do mesmo jeito que está nas minhas notas. E se eu mandar rodar agora no meu arquivo, vocês podem ver que ele atualizou para mim, pegando exatamente o que estava aqui e transformando para o formato que eu preciso. Na verdade, tem um erro aqui, né, porque ele está com um T a mais. Então, esse T aqui eu não preciso. Voltar. Tá, beleza. Então agora sim ele está com exatamente o formato que eu preciso. E
eu acho que agora é simplesmente aplicar esse cara para todos os meus arquivos. Eu já tenho os meus arquivos, né? São arquivos Markdown e eu salvo eles dentro do Git. Então eles já estão com backup, eu posso aplicar aqui sem medo e vamos ver o que vai acontecer. Um detalhe aqui que eu acho que eu vou precisar passar todo esse cara para dentro de uma função. Então eu vou precisar refatorar esse código aqui para poder chamar ele para vários arquivos. Então vamos fazer isso. Beleza, então eu criei aqui uma função, né, o processFile, que recebe o caminho do meu arquivo, e tudo que eu estou fazendo aqui dentro é em relação ao meu file. E aqui embaixo, onde eu chamo a minha função, eu basicamente passo o caminho do meu arquivo. Então, eu vou dar um módulo.exports aqui dentro, no processFile, e vamos criar uma nova pasta, um novo arquivo, né, que vai ser pode ser o meu main.js, e agora a gente basicamente vai juntar tudo que a gente tem. Então, const main, vai ser uma função assíncrona, né? Então eu preciso primeiro pegar todas as minhas notas. Então, const files await. Esse cara é uma promise também. Aqui ele vai me devolver um array, né, com todas as minhas notas. Eu vou postar um files for each file. Esse cara tem que ser assíncrono também. Process file await. Process file não é assíncrono? Tá, o meu process file não é assíncrono, então eu não preciso disso. Então, para cada arquivo, executa o process file, e agora eu vou colocar aqui o meu main. O que eu vou fazer aqui é forçar o backup aqui do meu das minhas notas, para caso alguma coisa aconteça, né? Então, beleza, eu vou fechar aqui o meu editor e eu vou abrir esse projeto dentro do VS Code para a gente poder ver melhor o que vai acontecer. Então, beleza, aqui tem todas as minhas notas. Vamos rodar agora esse projeto e vamos ver o que vai acontecer. Então, node main.js. Beleza, ele escreveu aqui vários arquivos, já deve ter rodado. Ele atualizou para mim 794 arquivos. Vamos dar uma olhada se o que ele atualizou aqui fez algum sentido. Beleza, ele vai botar essa linha extra no final de todos os arquivos, eu imagino. Tudo bem. Essas daqui são as notas novas, né? Imagino que elas já estavam assim. Pegar uma aqui do meio. Beleza, perfeito. Então aqui essa nota onde estava com o formato antigo, né? 27/10/2022, virou 2022, 10 de 27, às 9h49. E ele atualizou também aqui, né? O date created. Bom, aqui a gente consegue ver ter um bug, né? Ele atualizou para date created e para date created, o que definitivamente não é o que eu quero. Então, bom, aqui a vantagem de eu ter o Git, né? Eu posso simplesmente descartar todos esses caras aqui. Eu não perdi nada, não alterei nenhuma das minhas notas. E a gente pode corrigir esse bug que a gente acabou de achar. Beleza? É verdade, né? Esse bug tinha aparecido aqui também. Vamos arrumar esse cara. Então, dentro do meu parse node, eu imagino que o que eu quero aqui dentro desse parse date é não colocar esse cara aqui. Esse cara aqui eu vou colocar aqui dentro só. Então, se ele for create message, ele faz isso. E caso ele bata aqui com o update, ele tem que colocar o modifier. Como está escrito modifier? Beleza. Então, um espaço, exatamente desse jeito. Deixa eu mandar rodar eles caras de novo. Ele deu um erro.
Match groups, stands to read the property of null reading groups. Ah, tá. Aqui é update match. Beleza. Beleza, agora sim, para estar atualizado, date created e date modifier. Passando aqui os valores exatamente do jeito que eu quero. E agora sim, vamos rodar de novo o nosso projeto. Beleza, atualizou todas as minhas notas. Vamos ver se agora de fato deu certo. Beleza, então agora sim, né? Ele atualizou só o date created e o date modifier continua igual. Ele atualizou só a data. Colocou aqui 2022, mês 10, dia 27. A hora igual estava aqui antes. Mesma coisa aqui, 2022, 10, 27. A hora também igual antes. Ele atualizou aqui quase 800 arquivos. Esses caras aqui tinham a data do formato antigo, ele não fez nada. Ele só vai adicionar a linha nova no final. Mas todos, né, que as datas estavam no formato antigo, ele atualizou por formato novo, que é muito bom, é exatamente isso que eu queria. Bom, eu vou continuar verificando esse cara aqui, mas basicamente o script fez exatamente o que eu quis. Exatamente o que foi planejado, né? Tá bem tranquilo. Também ficou um código bem simplesinho. Basicamente, eu usei o glob, né, para capturar todos os meus arquivos. Gerei um array com base nisso e a parte mais complexa aqui é a parte que, de fato, faz o parser do Node, né? Eu utilizei o readfile para modificar as linhas e sobrescrever, né? Criar um novo arquivo com o mesmo nome no final, passando o conteúdo da minha linha. Aqui eu tenho essa função getNewLine, que ela basicamente altera a minha linha, né? Eu passo a linha atual e eu vejo se o que eu preciso devolver é uma linha modificada ou a própria linha do jeito que estava. Então, basicamente, eu só devolvo a linha modificada se ela bater, né, com a minha expressão regular de data criada ou data modificada. Nesse caso, eu modifico a linha, né, eu faço o parser da data. Caso contrário, eu devolvo a linha inteira. Então ficou bem bacana, né? O código ficou bem pequeno. Eu fiz em JavaScript, eu não me preocupei muito com padrões de projeto ou coisas para deixar o código mais estruturado, porque é um código que eu executei agora e eu não pretendo usar ele de novo. Então é um projeto bem pequeno. Mas eu acho legal, acho bacana ver como que a gente consegue modificar as coisas e utilizar o Node, né, para fazer esse tipo de script, que muita gente acha que a gente precisa utilizar uma linguagem tipo Shell Script, ou mesmo Python, mas não é perfeitamente possível usar o Node. E ficou com um resultado aqui bem bacana, cumpriu perfeitamente o que eu precisava. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Comentários, sugestões também são sempre bem-vindos. E até a próxima.